Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Juliano e vocês sabem, hoje temos mais uma aula de Geografia. Vocês sabem que eu gosto de iniciar a aula fazendo uma revisão dos conteúdos que nós vimos nos últimos encontros. Então, vamos lá, vamos retomar todos os conteúdos que nós aprendemos na aula anterior. Olhem lá, na tela de vocês estão vendo uma imagem, certo? O que nos conta essa imagem? Fala de um movimento que a Terra faz. O movimento que a Terra faz ao redor de si mesma, movimento de rotação. Recordam que em encontros anteriores nós falamos sobre esse movimento. Falamos inclusive que a Terra faz outro movimento ao redor do Sol, o movimento de translação. O movimento de translação é aquele que é mais demorado, é aquele movimento que leva 365 dias, porque a Terra gira em torno do Sol. O movimento que nós estamos vendo na tela é o de rotação. Ele é um pouquinho mais curto, leva somente 24 horas e vai ser responsável pela sucessão de dias e noites. Vocês podem verificar aí na imagem, que vocês estão vendo na tela. Percebam que ali nós temos o Sol iluminando o globo terrestre. E uma parte do globo está iluminada, outra parte não. Isso é o que vai desencadear, os dias e as noites. Por isso que em alguns países nós podemos perceber que é dia, enquanto em outros há a noite. Por quê? Os raios solares não vão conseguir iluminar o planeta Terra todo ao mesmo tempo. Percebam ali na imagem. Por isso, nós podemos ver ali no globo que uma parte do planeta é dia, enquanto em outra parte é noite. Muito interessante isso. Nós aprendemos sobre isso no último encontro. E nós temos também uma outra imagem que mostra a orientação a partir da luz do Sol. Sim, nós podemos utilizar a luz do Sol para nos orientarmos no planeta Terra. Então, além do Sol poder definir os dias e as noites e também as estações do ano, ele também pode nos ajudar a compreender como se dá, como que nós podemos nos orientarmos no espaço. Lembram que na aula anterior eu mostrei uma imagem muito interessante? Vejam ali, nós temos uma pessoa e ela está numa posição ali muito peculiar. Por quê? Vejam que ela está apontando, o braço direito para o lado onde o Sol nasce. Consequentemente, o braço esquerdo está voltado para o lado onde o Sol se põe. E essas direções vão determinar os pontos cardeais. Recordam que nós falamos sobre isso na aula anterior? Então, os pontos cardeais podem ser observados nessa imagem. Vejam, a pessoa está apontando o braço direito para o lado leste, o braço esquerdo para o lado oeste. E tudo que tem à frente dessa pessoa é aquilo que nós reconhecemos como a direção norte. E o que tem na retaguarda, ou seja, nas costas da pessoa, é a direção sul. Então são esses os 4 pontos cardeais, as 4 direções principais para nos orientarmos no espaço, certo? Aqui nós podemos, inclusive, ver como que se dá um movimento da Terra em relação ao Sol. Vejam, o Sol nasce lá no leste, na direção do nascente. Nós, inclusive, podemos chamar o leste de direção do nascente, ou também de oriente. E ele vai percorrer, a luz do Sol vai percorrer, ali vai iluminar o planeta Terra no sentido do sul até chegar no oeste. Por isso, inclusive, que vocês podem observar na imagem que no lado esquerdo da pessoa
que é a direção oeste, nós podemos verificar ali a sombra. E isso mostra muito bem representa muito bem o movimento do Sol. Como que se dá esse movimento? Porque é naquela direção onde o Sol vai se pôr. Certo, pessoal? Continuando. Nós falamos também sobre a rosa dos ventos. Olhem ali a imagem. Vejam que aquele desenho é bem interessante. Ele tem algumas pontas ali, né? E justamente essas pontas vão mostrar para nós onde estão os pontos cardeais e colaterais. Vocês precisam lembrar, os pontos cardeais são as direções principais que nos ajudam a nos orientarmos no espaço. Os pontos colaterais são aqueles pontos intermediários, mas são necessários, porque eu não tenho somente 4 direções ao redor de mim, eu ainda tenho outras direções intermediárias, são chamadas de pontos ou direções colaterais. Então, olhem ali na tela de vocês. Primeiro vamos falar dos pontos colaterais. Representado ali pela letra L, nós temos a direção leste. E nós temos outros pontos cardeais. Representada ali pela letra S, nós temos a direção sul. Continuando os pontos cardeais, nós temos ali representada pela letra O, a direção oeste. E lá em cima, nós temos representada pela letra N, a direção norte. É importante que vocês comecem a compreender que algumas palavras são simplificadas por uma sigla, certo? Então, vocês vão lembrar automaticamente das direções quando vocês veem a sigla escrita na representação, no caso ali a rosa dos ventos. E agora nós vamos ver os pontos colaterais, que são intermediários, mas também são direções importantes. Vejam lá, entre o sul e o leste, nós temos a direção sudeste, sudeste. E entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Percebam que quando eu pronuncio o nome dessas direções, nós temos união de duas palavras, né? Então, sul mais oeste, sudoeste. Entre a direção norte e a direção oeste, nós temos a direção noroeste. E entre o norte e o leste, nós temos a direção nordeste. Então, aí estão as 4 direções colaterais, que são as intermediárias, mas não menos importantes. Como eu falei, são direções que nos ajudam a nos orientarmos. E continuando, na aula anterior também falamos sobre a organização do nosso território. E isso é importante, por quê? Porque nós estaríamos aplicando nossos conhecimentos em relação à orientação espacial. Vamos lá? Vejam, falamos então na aula anterior que que o território brasileiro é composto por 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal é o lugar onde está a nossa capital, a capital do nosso país, Brasília. Também falamos que no nosso território nacional temos 5.570 municípios. Então percebam, olhem a quantidade de municípios que compõem todo o território nacional. São muitos, não é mesmo? Inclusive, nós falamos em aulas anteriores que os municípios às vezes são tão grandes que eles precisam ser divididos. Então eles têm subdivisões que são chamadas de distritos. Esses distritos seriam quase como se fossem regionais dentro dos municípios. Mas alguns municípios têm somente o distrito que é a sede do município. E ainda há as divisões em bairros. Esses distritos podem ser divididos também em bairros que vão formar os municípios. E também é necessário lembrar uma coisa que falamos na aula anterior. Vejam, os estados do nosso
país, eles são chamados de unidades da federação. Por isso, essa sigla, UF, que aparece em tantos documentos que normalmente nós preenchemos por aí. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Então, lembrem, essa sigla UF significa Unidade da Federação, certo? Que é o nome dado a cada uma das unidades que formam o nosso território nacional, que são os estados. Agora, precisamos falar um pouco das regiões que compõem o nosso território. O Brasil, né, ele foi dividido em 5 grandes regiões. Isso segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso se deu pela necessidade de facilitar o processo de organização do território. Então, quando eu tenho um agrupamento de estados formando uma determinada região, isso facilita a identificação de partes desse território. Mas eu quero que vocês observem o seguinte: essas regiões que compõem o território nacional têm uma relação muito próxima ali com o nome das direções que acabamos de aprender. Vamos ver? Vejam ali no mapa da tela de vocês. Com a cor verde, nós temos a região norte representada. Lembram da direção norte que acabamos de ver? Se vocês relacionarem com a rosa dos ventos, vocês vão poder perceber que o norte fica na parte mais extrema, na parte superior extrema do mapa. Nós temos a região nordeste representada ali no mapa pela cor laranja. Também vai lembrar uma direção que acabamos de ver. Temos a região centro-oeste, que embora não tenhamos visto dentro dos pontos cardeais e colaterais, não é uma direção que acabamos de aprender, pode ser identificada, porque fica mais próximo ao centro, né, no lado oeste. Mas temos a direção sudeste, representada ali no mapa pela cor, uma cor bege, não é mesmo? E por último, nós temos a região sul, ali no mapa representada pela cor lilás. Percebam que todas essas regiões nos fazem lembrar das direções cardeais e colaterais. Interessante, não é mesmo? Agora, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, porque vamos fazer um exercício. Já deixem aí o caderno e eu vou explicando o que vocês vão resolver nesse exercício. Vejam, temos ali um enunciado e ele pede para vocês fazerem o seguinte: de acordo com a organização do território que acabamos de ver, do território brasileiro, né? Complete a figura abaixo utilizando as palavras do quadro. Vejam, temos um quadro com algumas palavras e lá nós temos município, estado, país. E eu quero que vocês relacionem esses nomes a cada um das partes desse desenho. São 3 círculos, um dentro do outro. Um círculo menor, um círculo intermediário e um círculo grande. O que vocês acham que poderia representar dentro desse desenho o país? O que vocês acham que representaria o estado? Ou mesmo o município? Será que vocês vão associar o município a um determinado círculo? Vocês têm que pensar aí na noção de proporção, né, do território. O que é menor? O país ou o município? Vamos pensar aí? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e já tentem resolver esse exercício, certo?
E aí, acharam difícil? Eu espero que não. Falamos bastante desse exercício, não é mesmo? Vejam lá, nós temos algumas palavras, somente 3 na verdade, e vocês precisam encaixá-las dentro daqueles espaços que estão relacionados a um dos círculos. Então, nós temos 3 círculos. O primeiro círculo ali, que é o círculo rosa, representa um espaço dentro do território menor. Será que é um município, o estado ou o país? O que vocês marcaram aí? Será que vocês marcaram município? Se vocês marcaram, parabéns! É isso mesmo. A menor unidade que nós estamos vendo ali dentro dessas 3 palavras é o município. E um pouco maior, com um território que representa um espaço maior, dentro do território brasileiro, seria o estado ou o país. E aí, gente, ó, o círculo intermediário, a cor verde. O estado, não é mesmo? Se vocês marcaram o estado, parabéns! E por último, nós temos mais um círculo lá, que é o círculo maior. Ali na imagem de vocês, eu coloquei a cor azul. Vocês podem fazer só se você está usando a caneta azul ou preta, ou mesmo lápis, não tem problema, não precisam separar essas cores. Aqui eu coloquei só para facilitar. Eu tenho o círculo maior, que é o país. Então, vocês conseguem ter uma noção aí de que dentro do país está o estado, dentro do estado está o município. Então, essas 3 unidades têm que estar muito bem relacionadas para que vocês entendam a organização do território. Certo, pessoal? Vamos continuar. Aliás, eu vou dar um tempinho para que vocês registrem, caso não tenham conseguido ainda, certo? E aí, conseguiram registrar? Espero que sim! Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Agora nós temos um segundo exercício. Vejam, o enunciado pede o seguinte: preencha a ficha com informações sobre você. Então agora eu gostaria que vocês copiassem o que está nessa ficha e já completem o que está sendo solicitado ali. Vejam, eu vou colocar lá ficha cadastral, depois nome,
você vai preencher. Depois, data de nascimento, sua data de nascimento. Naturalidade. E por último, o F. Eu gostaria que vocês tentassem preencher de acordo com os conhecimentos prévios de vocês, os que vocês já têm, e algumas coisas que falamos agora há pouco. E depois nós faremos a correção para verificar o que vocês conseguiram preencher aí. Vamos lá? E aí, conseguiram? Eu espero que vocês tenham conseguido registrar, completar essa ficha com o máximo de informações. Mas de qualquer jeito, vamos agora preencher. Eu vou dar uma orientação de como que vocês podem preenchê-la. Vamos lá. Primeiramente, pede o nome. Todos vocês vão precisar preencher então essa ficha com o seu nome completo. Então, verifique. Normalmente numa ficha você tem um espaço para preencher todo o seu nome. Então, nome e sobrenome. Caso você não consiga preencher todo o seu nome completo, você pode abreviar. Mas cuidem, o seu nome, né, e o último sobrenome que você tem nunca podem ser abreviados, certo? Agora nós temos ali a data de nascimento. A data de nascimento é só você para preenchê-la, basta você colocar lá o dia, o mês e o ano em que você nasceu. E a naturalidade. Vocês devem estar pensando, qual será o que será essa naturalidade? Ali, pessoal, vocês podem preencher com o nome do município que você nasceu.
Então, se você nasceu em Curitiba, você pode colocar Curitiba. Nasceu em Morretes, coloca lá, Morretes. Nasceu em São José dos Pinhais, você pode preencher São José dos Pinhais. Então, basta colocar o nome do município, né? A cidade onde você nasceu. E agora, nós temos ali esse UF. O que seria esse UF? Recordem lá. Nós falamos agora há pouco. O UF é a sigla de Unidade da Federação. E eu acabei de falar. Unidade da Federação é o Estado. Lembrem lá que cada Estado é uma unidade da Federação, que compreende, então, uma unidade do território nacional, certo? Então, você vai colocar lá o nome do estado que você nasceu. Normalmente, quando nós estamos preenchendo uma ficha de emprego, uma ficha cadastral, vai aparecer essa sigla. E ali, sim, o espaço às vezes pode parecer um pouco reduzido. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: você talvez precise abreviar o nome do estado. Então, por exemplo, lá, se você nasceu em Santa Catarina, você vai abreviar colocando SC, de Santa Catarina. Se você nasceu no Paraná, você vai colocar PR. Eu inclusive coloquei lá, se você nasceu no Rio Grande do Sul, você vai colocar RS. Então, essas letrinhas formam as siglas dos estados. Isso porque em algumas fichas o espaço pode aparecer ali de maneira reduzida, né? Então vocês podem, inclusive, utilizar essas siglas, certo? E agora eu vou dar um tempo para que vocês terminem de preencher essa ficha, caso vocês não tenham conseguido preencher anteriormente. Vamos lá? E aí, vamos continuar então a nossa aula. Olhem aí na tela de vocês que nós temos ali um mapa. Percebam que esse mapa ele apresenta cores bem diferentes. E eu tenho uma proposta aí para vocês. Olhem lá na tela. Com o auxílio da Rosa dos Ventos, vamos completar a legenda. Vocês lembram que a legenda é o que vai explicar esse mapa. Então, ali no lado direito da tela de vocês, nós temos a legenda, só que ela está incompleta. E agora nós vamos preenchê-la. Vocês não precisam escrever, mas vamos recordar das direções que nós acabamos de ver no início da aula. Os pontos colaterais, cardeais e colaterais. Por quê? Se vocês lembrarem, os pontos cardeais e colaterais, em alguns momentos, são nomes semelhantes aos nomes das regiões. Vejam que na legenda nós já temos ali a região centro-oeste, porque essa região não vai estar ali associada a algum desses pontos cardeais ou colaterais. Mas os demais, todos são nomes que nos vão fazer lembrar dos pontos cardeais e colaterais. Vejam lá, eu tenho ali a letra N destacada. E a letra N vai estar associada aí à direção, à cor amarela no mapa. Então, essa região do nosso país poderia ser chamada como?
Pensem lá, gente. O N é a sigla de norte, então é a região norte. E agora, nós temos a sigla NE. E agora nós temos a próxima cor na legenda, é a cor verde. Qual será a região que nos faz lembrar dali dessa direção NE? Vocês lembram qual era essa direção? Se você recordou que é a direção Nordeste, você acertou. Então, ali com a cor verde, nós temos a região do Brasil que é o Nordeste. E agora, nós temos a direção SE. E agora, pessoal, qual será que é essa direção SE? E nós temos que completar a legenda com aquela região ali que está representada pela cor azul. Qual será então essa região do nosso país? Recordam? E aí? Sudeste, pessoal. Olha lá, a região Sudeste está representada ali pela cor azul. Agora, nós já temos ali Centro-Oeste. Não pedi para vocês completarem. Por último, nós temos a região onde vivemos. Ali na Rosa dos Ventos, temos a letra S, a sigla, né, dessa direção. E qual região essa direção pode estar associada? E aí, lembraram? É o Sul. Então, vivemos na região Sul. Então, conseguimos completar a legenda. Espero que vocês tenham recordado aí da maioria dessas direções que estão, no caso ali, associadas aos nomes das regiões do território nacional. Mas, continuando. Vejam ali na tela, nós temos agora um mapa e temos um ponto de interrogação. A pergunta é: que título você daria a este mapa? E aí, pessoal, lembrem, estamos falando de regiões que compõem o território nacional. E agora, qual nome nós daríamos a esse mapa? Todo mapa tem um título. Que título você daria a este mapa? Pensaram? Eu tenho sugestões. Olhem lá, Brasil, regiões. Estamos falando das regiões que compõem o território brasileiro, então poderia ser esse título. Tem uma outra sugestão? Regiões do Brasil? Também. Percebam que o título nos faz automaticamente lembrar de qual informação vai ser tratada nesse mapa. E continuando, elementos de um mapa. Nós temos diversos elementos dentro de um mapa. Vamos analisar cada um deles. Primeiramente, nós temos o título do mapa. Vejam ali, eu até ampliei um pouco o título para que vocês pudessem identificar. Brasil, divisão política e regiões do IBGE. Então, esse mapa também vai tratar das regiões que compõem o território brasileiro. Nós também temos a legenda. Acabamos de verificar que a legenda é o que nos ajuda a compreender o mapa, né? Porque vai estar relacionando cores ou símbolos a alguma informação. Vejam ali que existem diversas informações na legenda, como por exemplo lá, capital do país, a capital do estado. Nós temos também as cores que vão estar relacionadas a cada uma das regiões. Então, a legenda nos ajuda a compreender o mapa. Nós também temos a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos justamente indica as direções. Então, quando ela está colocada ali no mapa, eu vou saber onde que está o leste, onde está o oeste, onde está o norte e onde está o sul. Todas essas direções podem ser lembradas por meio da Rosa dos Ventos. E agora, nós temos também a escala. Eu até ampliei ali um pouquinho a escala para vocês visualizarem. Ali nós temos, então, uma noção do tamanho. Percebam que está escrito ali na escala uma medida, né? Essa é a escala gráfica, de 0 a 415, de 415 a 830. E o que isso quer dizer? Quer dizer que cada centímetro do mapa que vocês estão visualizando corresponde a 415 quilômetros. Então, o que eu fiz? Eu reduzi o mapa a um tamanho que eu possa visualizar no papel.
Certo, pessoal? E para vocês compreenderem um pouco mais sobre o que é essa escala, eu tenho uma imagem aqui. Vejam, eu tenho uma árvore ali. E essa árvore tem 4 metros de altura. Eu preciso representar essa árvore no papel. Que tamanho eu vou conseguir representar no papel? Veja, um papel, uma folha de papel de caderno tem ali 30 centímetros de altura por 20 de largura ou até menos que isso. Então, eu preciso fazer um desenho dessa árvore no papel. O que eu vou ter que fazer? Uma redução. Olhem lá. Vejam, eu tenho uma malha quadriculada, ali eu tenho um modelo de como eu poderia fazer essa redução. Eu tenho uma malha quadriculada com várias quadrículas e eu coloquei a árvore ali. Vejam que a árvore ocupou 48 quadrículas dessa malha. E eu poderia fazer esse desenho utilizando menos quadrinhos, as quadrículas, né, que eu tenho nessa malha. E eu posso, então, utilizar um espaço menor. Ali, ó, vou desenhar ao lado. Então, eu posso desenhar essa árvore em um tamanho menor. Se eu utilizar somente 12 quadrículas, vejam que eu vou poder, então, reduzir o tamanho dessa árvore. Olhem lá. Não é interessante isso? O nome que eu dou a esse processo é redução. Então eu posso reduzir o tamanho de uma imagem. Então aí vocês podem compreender o que seria essa escala cartográfica. É a redução de uma imagem para que ela possa ser representada no papel. Imaginem, como que eu poderia desenhar um mapa do Brasil num papel do tamanho do Brasil? Seria impossível. Eu preciso, então, reduzir o tamanho dessa representação para que eu possa compreender. Certo? Então, nós agora vamos fazer uma leitura de um mapa. Vejam que nós temos uma planta, que é um tipo de mapa também. E ali nós temos que analisar as partes dessa planta para compreendermos como que está essa leitura. Ali, ó, qual é o título da planta abaixo? Vocês conseguem identificar que ali existe um título? Vejam, bairro Centro Cívico, município de Curitiba, Paraná, 2015. Esse é o título do mapa. Ali nós temos, então, esse nome do mapa, né, o título. Por meio da leitura da legenda, o que foi representado pela cor vermelha? E então ali nós temos uma legenda com cores e símbolos. No caso ali nós temos as cores e também os símbolos. E ele está perguntando ali, a questão é a seguinte: qual é a cor aliás, por meio da leitura da legenda, né, o que foi representado pela cor vermelha? Então, se vocês estão conseguindo ler a legenda ali, são os prédios públicos. Então, nós estamos analisando um bairro onde ficam várias edificações, né, ou prédios públicos do nosso município. Então, ali com a cor vermelha, são esses prédios públicos. E, então, já temos uma resposta. Agora, o que foi representado pela cor verde? E agora, pessoal, olhem ali. Está ali na legenda, são as áreas verdes. Então, são praças que formam ali aquele bairro. Temos as áreas verdes. Usando a rosa dos ventos, responda. Agora vamos precisar lembrar das direções novamente. Quais bairros estão na direção oeste do bairro Centro Cívico? E agora, pessoal? Lembram então quais são as 4 direções principais e as 4 intermediárias, que são os pontos cardeais e colaterais? Vejam lá. Nós temos ali na parte oeste do bairro outros bairros, o bairro Bom Retiro e o bairro São Francisco. Então, percebam como nós conseguimos utilizar a rosa dos ventos para nos ajudar na leitura de um mapa ou de uma planta. Na questão número 2 agora. Quais bairros estão na direção leste do bairro Centro Cívico? Direção leste. E aí, vocês lembram qual que é a direção leste? Então, nós temos outros bairros lá também. Ó, o bairro Juvevê e o bairro Alto da Glória. Então, nós estamos vendo como que eu faço a leitura de uma planta ou de um mapa.
Só que agora eu tenho um exercício para vocês. Eu gostaria que vocês copiassem um enunciado desse exercício que pede: registre em seu caderno a planta baixa de um bairro. Então, eu quero que vocês compreendam como que se dá um registro, né, de uma planta baixa, que é esse mapa simplificado, visto de cima, né, olhando de cima para baixo. Então, eu gostaria que vocês utilizassem uma régua que vocês tenham aí em casa para registrar essa planta baixa. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam esse registro. Vamos lá? E aí, conseguiram fazer o registro dessa planta? Eu espero que sim, pessoal. De qualquer forma, se vocês não tiverem conseguido concluir, eu vou dar um tempo maior para que vocês terminem de fazer os desenhos que estão representados ali por esses símbolos. Mas, de qualquer forma, eu gostaria inclusive de pedir que vocês fotografassem e enviassem para as professoras de vocês, porque dessa forma elas podem nos transmitir essas atividades, essas fotografias, e poderemos mostrar aqui nas próximas aulas. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer esse registro. De qualquer forma, vamos terminando por aqui. Eu espero que vocês continuem bem, continuem se cuidando e enviem as atividades de vocês para a professora. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau!